Minha filha engravidou do meu marido. E eu só descobri quando já era tarde demais. Você não ouviu errado. Essa é a história mais difícil que eu já contei, mas precisa ser ouvida. Se você também é mãe, prepare o coração, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Antes de tudo, comenta aqui de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história real como essa. Eu perdi meu marido muito cedo. Ele era o amor da minha vida, meu companheiro, meu tudo. Fiquei sozinha com minha filha, pequena nos braços, sem chão e sem direção. Por muitos anos. Meu mundo foi só ela. Eu vivia por ela. Respirava por ela. Até que, um dia, achei que tinha o direito de amar de novo. E foi aí que tudo começou. Conheci um homem gentil, atencioso, que me olhava como ninguém olhava há anos. Ele me dava flores, carinho e principalmente segurança. Minha filha parecia gostar dele também. Era doce com ele, sorria diferente. Mas na época, eu achei que era só carinho de filha e não desconfiei de nada. Os anos foram passando e ele virou parte da nossa família. Sempre nos finais de semana. Íamos ao parque, ao cinema, à sorveteria, mas sempre, de algum jeito, ela queria estar perto dele. No começo, eu achava bonito o carinho entre eles. Afinal, ele ajudou a criá-la. Sempre dizia que ela era como uma filha para ele, que se sentia abençoado por ter duas mulheres em casa. E eu, boba, achava aquilo lindo. Achava que tinha formado uma nova família feliz. Mal sabia eu que, por trás de cada gesto gentil, havia um segredo podre se formando. Lembro que uma vez cheguei em casa mais cedo do trabalho e os dois estavam na cozinha. Ela riu quando ele fez cócegas nela e depois ficou vermelha quando me viu. Foi rápido, coisa de segundos. Mas hoje, pensando bem, aquele olhar dizia tudo. Mas na hora, eu só pensei: eles se dão bem, é só isso. Estou sendo paranoica. A adolescência dela chegou e com isso vieram mudanças. Ela se arrumava demais para ficar em casa, passava perfume, pintava as unhas todo domingo. Os dois começaram a sair juntos com mais frequência. Passeios no parque, que antes fazíamos juntas. Agora, ela dava um jeito de ir sozinha com ele. Dizia que ele ia ajudá-la num trabalho da escola ou levá-la ao shopping. Sempre tinha uma desculpa. E eu, cega de confiança, deixava. O tempo foi passando. E as desculpas começaram a ficar mais frequentes. Ela inventava programas em que ele tinha que ir junto, e ele nunca recusava. Era como se tivessem uma sintonia secreta, uma intimidade que me escapava. Mas eu continuava alheia, acreditando que tudo fazia parte de uma família moderna. Até que um dia ela começou a se afastar de mim. Fechava a porta do quarto, ficava horas no celular, parecia viver em outro mundo. E sempre que eu tocava no nome dele, ela mudava de assunto. Uma frieza começou a tomar conta da casa, mas eu não sabia de onde vinha. Foi então que notei algo ainda mais estranho. Ela começou a ter enjoos. Acordava pálida, sem fome, mas insistia que estava tudo bem. Eu levei ao médico, mas ela jurava que era só estresse da escola. Mesmo assim, eu sentia que havia algo errado, só não imaginava o tamanho da verdade. Um dia, fui pegar roupas para lavar e achei um teste de gravidez no lixo. O coração quase parou. Tremendo, esperei ela chegar para perguntar. Ela negou no início. Disse que era de uma amiga, que não era dela. Mas, nos olhos dela, eu vi o medo. E ali, soube. Minha filha estava grávida. Eu insisti, chorei, gritei. Precisava saber quem era o pai daquela criança. Ela baixou a cabeça. Tremia, mas não dizia uma palavra. Foram dias de silêncio, de tensão,
de uma dor que eu não sabia de onde vinha. Até que numa noite, trancada no quarto, ela finalmente resolveu falar. É do meu padrasto. Aquelas palavras cortaram meu peito, como faca afiada. Eu não consegui respirar. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Pensei que tinha ouvido errado. Pedi para ela repetir. E ela repetiu. Disse que amava a ele, que não era culpa dele, que os dois se amavam, que tudo aconteceu aos poucos, que foi ela quem se apaixonou primeiro. E mais, que ele dizia amar ela também, que eles iam criar o bebê juntos. Minha cabeça girava, meu corpo tremia, e eu só pensava em uma coisa: denunciar. Ela implorou para que eu não fizesse isso. Se jogou no chão, chorando, dizendo que eu ia acabar com a vida dela. Disse que ele não tinha forçado nada, que os dois estavam juntos por escolha. Mas como pode uma menina fazer essa escolha? Ela só tinha 16 anos. Fiquei sentada no sofá, em choque, revivendo cada momento que parecia inofensivo. As idas ao parque, os risos trocados, os abraços demorados. Tudo fazia sentido agora, mas tarde demais. No dia seguinte, eu encarei ele. Disse que sabia de tudo, que minha filha tinha contado. Ele não negou, apenas abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Aquele silêncio me deu mais nojo do que qualquer mentira. Eu mandei ele embora imediatamente. Gritei, bati na porta, joguei as coisas dele para fora. Minha filha implorava, chorando, dizendo que ia com ele. E foi, com uma mochila nas costas e um amor cego nos olhos. Fechou a porta sem olhar para trás. E naquele momento, senti que tinha perdido minha filha de vez. Ela escolheu ele. Ela escolheu o homem que me traiu, que destruiu nossa casa. Mas eu jurei para mim mesma que nunca mais ia abrir aquela porta para nenhum dos dois. Os meses se arrastaram como uma tortura silenciosa. Eu não ouvia notícias. Não sabia onde estavam. Toda noite, eu me perguntava se ela estava bem, se comia, se chorava, mas o orgulho, a mágoa e a dor me impediam de procurá-la. Foi então que, numa manhã qualquer, o telefone tocou. Do outro lado, a voz que eu tanto esperava. Mãe, eu tive o bebê. Meu coração parou por um segundo. Ela queria que eu conhecesse o neto. E eu não soube o que responder. Marquei de ver os dois no domingo seguinte. Quando ela apareceu com aquele pacotinho nos braços, eu desabei. Aquele bebê não tinha culpa de nada. Era inocente. Era sangue do meu sangue. Peguei ele no colo e, pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Minha filha parecia cansada, abatida, mas sorria. Disse que estava tudo bem, que eles estavam felizes. Mas eu sentia algo estranho naquele sorriso. Como se ela estivesse tentando esconder que o sonho estava desmoronando. Depois daquela visita, ela sumiu de novo por um tempo. Mas eu não conseguia tirar o rostinho daquele bebê da cabeça. Toda vez que fechava os olhos, via os olhinhos dele me encarando. Algo em mim dizia que aquilo ainda não tinha acabado. Um dia, ela apareceu na minha porta, sem avisar. Estava com o bebê no colo, os olhos cheios d'água e a voz trêmula. Ela disse: Mãe, me perdoa. Me perdoa por tudo o que eu fiz. E naquele momento, tudo dentro de mim se quebrou e se reconstruiu. Ela disse que ele chegava bêbado quase toda noite, agressivo, indiferente, que desconfiava que ele tinha outra mulher, que não dava atenção nem ao filho, que estava sozinha, magoada e arrependida por não ter me ouvido. Meu peito doía ao ouvir cada palavra, mas ao mesmo tempo, era como se a minha filha estivesse voltando para mim. A menina que eu criei, que eu amava mais do que tudo, estava ali de novo. E eu sabia que a partir daquele momento,
Eu não ia soltar ela nunca mais. Os dias seguintes foram difíceis, mas cheios de silêncio acolhedor. Ela dormia muito, chorava escondido, mas cuidava do filho com doçura. Eu não perguntava mais sobre ele. Aquele homem já não importava. Agora, minha missão era reconstruir minha filha e proteger meu neto. Começamos a dividir as tarefas, como se o tempo tivesse voltado atrás. Eu fazia o café, ela embalava o bebê, e aos poucos a casa voltou a respirar. Mas havia marcas nela que ninguém via. Feridas emocionais, culpas pesadas. Mesmo assim, eu sentia que ela queria recomeçar, e eu estaria ali por ela. Ela me disse que ele tinha sumido de vez. Que na última vez que o viu, ele disse que ia sair para resolver a vida. Nunca mais voltou. Nem ligou, nem mandou uma mensagem sequer. Era como se tivesse evaporado do mundo. E, sinceramente, foi melhor assim. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. E aquele bebê crescia forte, lindo, cheio de vida. E quanto mais o tempo passava, mais eu me apegava a ele. Aquele menino, sem saber, estava curando 2 gerações de mulheres. Ele começou a me chamar de vó antes mesmo de aprender a dizer mamãe. Corria pela casa, ria alto, fazia bagunça e trazia cor para nossa vida. Cada abraço dele era como um remédio para tudo que doeu no passado. E eu percebi que, apesar de tudo, ele era o maior presente que a vida podia ter deixado. Minha filha voltou a estudar. Começou a trabalhar meio período. Com o tempo, o brilho voltou para os olhos dela. O sorriso ficou mais leve. Ela amadureceu com dor, mas renasceu com amor. E hoje, quando olha para o filho, não vê mais culpa, vê esperança. Hoje somos nós 3. Uma avó, uma mãe e um menino que não tem culpa de nada. E por mais que a história tenha começado como um pesadelo, ela virou uma segunda chance para todos nós. A menina ferida virou mãe. A mãe traída virou avó. E o menino, ele virou a salvação das 2. Agora, comenta aqui. Você teria perdoado como eu perdoei?